que as universidades são tão de esquerda? Sempre que tem eleição no Brasil, a esquerda ganha mais ou menos metade dos votos, mas a direita também. Então, se o Brasil como um todo é dividido meio a meio, por que todo mundo na faculdade é de esquerda? É fácil pensar que as universidades são de esquerda porque elas sempre foram dessa forma, ou porque os jovens têm uma tendência natural a acreditar nessas ideias ou algo assim. Mas, quando você olha a história do que realmente aconteceu com as universidades, você vai ver que isso é muito mais recente do que parece, e que foi criada pela combinação perfeita de ideias e estratégias políticas criadas ao longo do século XX. Nesse vídeo, a nossa intenção é contar essa história e explicar de forma simples as 5 teorias que juntas conseguiram levar esse novo marxismo para a hegemonia nas faculdades. Vamos primeiro explicar como as universidades eram antes e como o pensamento de esquerda era na época. Depois, vamos passar ponto a ponto pelos pensadores e as inovações que eles trouxeram para o pensamento político. E vamos explicar como juntas essas modificações produziram a universidade brasileira como nós conhecemos hoje. Para a gente contar essa história, a gente tem que antes explicar rapidamente como eram as universidades e como era o pensamento marxista antes dele se tornar dominante. A primeira foi a Universidade de Bolonha, fundada na Itália em 1088. As únicas disciplinas estudadas eram teologia, direito e humanidades. Naquele momento, a influência da religião e da Igreja Católica eram muito grandes no ensino. Então, toda a busca pelo conhecimento era muito voltada para entender mais sobre o divino. Ao longo dos séculos, pela influência das ideias de homens como Descartes, Galileu e Bacon, as universidades foram se afastando da busca pelo divino na medida em que o homem se tornava a régua para medir a realidade. Pulando para o início do século XX, as universidades já haviam se distanciado completamente da ideia do divino, na medida que o cientificismo avançava sobre a filosofia política. Essa época produziu pensadores de todo tipo de ideologia, monarquistas, republicanos, militaristas, positivistas, socialistas e etc. Naquele momento, o impacto das teorias marxistas nas universidades ainda não era particularmente relevante. O próprio Karl Marx não conseguiu o apoio de nenhuma instituição de ensino enquanto estava vivo. Ele desenvolveu a sua teoria como jornalista e pensador independente, tendo sido sustentado pelas doações de alguns de seus admiradores mais ricos. Para a esquerda do século XIX, não havia muito problema em estar fora do circuito universitário da época. Eles acreditavam que a universidade não tinha muito valor para a revolução, e isso é explicado pela própria teoria marxista ortodoxa. Para um marxista ortodoxo, a sociedade capitalista está dividida em 2 categorias: infraestrutura e superestrutura. Colocando de uma forma simples, a infraestrutura equivale à economia produtiva, ou seja, é a interação entre empregador, empregado, matéria-prima e os meios de produção, que equivalem basicamente às fábricas e às máquinas. Já a superestrutura significa todas as outras instituições da sociedade que não estão ligadas à produção dos bens, ou seja, as leis, a cultura, a religião, a ciência e etc. Pela forma como Marx estudou a história da humanidade, ele chegou à conclusão de que a infraestrutura era o que definia a superestrutura, e por isso ela era mais importante. Ele tinha certeza de que a organização econômica do capitalismo gerava tensões muito fortes entre os empregados e seus empregadores. E, por isso, as próprias contradições internas do capitalismo seriam capazes de motivar o fim do sistema. A tendência do marxismo clássico era ignorar o trabalho intelectual produzido nas universidades, já que ele era meramente derivado da organização econômica. Ou seja, para os marxistas daquela época, independente da cultura, da religião, dos costumes, somente por causa dos motivos econômicos, a revolução seria inevitável e representaria o grau mais elevado da civilização humana. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, os partidos comunistas da Europa se esvaziaram rapidamente. E a própria história parecia rejeitar a teoria de Marx. As revoluções não estavam acontecendo. Esse momento de crise
na militância de esquerda gerou o interesse em alguns filósofos da época em revisitar alguns aspectos da teoria marxista, tentando tornar as revoluções possíveis novamente. É nesse contexto que surgem as ideias e os pensadores que vão explicar por que as universidades são dominadas pela esquerda hoje. Para entendermos as primeiras ideias desse vídeo, precisamos voltar para a Itália da década de 20, mais especificamente na obra de Antonio Gramsci. Quem foi Antonio Gramsci? Ele foi um importante marxista italiano, talvez o maior de sua época. Ele foi um dos líderes e um dos fundadores do Partido Comunista de seu país. Gramsci podia ter alçado voos mais altos, mas ele teve a sua carreira política interrompida pela ascensão do fascismo da Itália. Em 1926, ele foi preso, só para ser solto só em 1934, já à beira da morte. A prisão de Gramsci parecia como uma grande vitória para o Mussolini, mas ele não ia contar que o Gramsci dedicou esses 11 anos que ele passou preso para escrever e revolucionar toda a teoria marxista, tornando ela muito mais potente a partir daquele momento. Ele produziu o total de 33 cadernos, onde registrou algumas reflexões importantes sobre a política no contexto revolucionário. Gramsci foi responsável por subverter algumas das noções dos marxistas ortodoxos, que acreditavam que o marxismo era um jogo de espera e oportunismo, uma questão de esperar o momento certo para que a revolução acontecesse e eles derrubassem o capitalismo. Ele foi um pioneiro em sua época em mostrar que a revolução não era inevitável e que Marx havia focado excessivamente nos aspectos econômicos de sua teoria e teria, em grande parte, ignorado a superestrutura, ou seja, a cultura, em seu papel revolucionário. Em sua obra, Cadernos do Cárcere, Gramsci introduziu dois conceitos fundamentais que se relacionam a como os marxistas exercem o controle que eles têm hoje nas universidades. O primeiro deles é o da hegemonia cultural. Gramsci diz que é o meio pelo qual toda produção intelectual é usada para manipular a cabeça das pessoas, fazendo com que elas acreditem que o capitalismo é o único sistema econômico possível. Essa produção intelectual inclui a arte, a ciência, a religião ou qualquer criação não material. Essa cultura hegemônica serve para espalhar valores e ideias para a classe trabalhadora, de forma que ela passe a achar que a opressão dos capitalistas é correta. Como consequência, isso faz ela ceder pacificamente o seu consentimento para ser dominada. Muitas vezes, sem nem perceber a exploração que vivencia. Por exemplo, Gramsci acreditaria que igualar sucesso pessoal à conquista de um salário alto, ou acreditar que trabalhar 40 anos para uma pessoa para então se aposentar e morrer, seriam ideais contidos dentro da hegemonia cultural. Mas como se cria essa hegemonia na prática? É aí que entra o papel dos intelectuais e dos jornalistas. Começando pelos intelectuais, Gramsci diria que dentro da sua profissão tem uma contradição. Segundo ele, os intelectuais acreditariam que, como eles não participam da atividade econômica fundamental da sociedade, eles estariam excluídos, estariam de lado da dinâmica de disputa entre as classes. Por isso, eles acreditariam que iam estar livres para observar a sociedade de uma forma imparcial e objetiva. Mas Gramsci alegaria o oposto, apontando a contradição que ele enxerga. Os intelectuais são culpados por produzir as ideias que justificam o capitalismo e geram passividade na cabeça dos trabalhadores. A mídia, por sua vez, assume o papel de espalhar as ideias produzidas pelos intelectuais para a massa da população. Segundo Gramsci, ela é responsável por manipular o pensamento coletivo e omitir a realidade da exploração, espalhando mensagens que ele considera ideológicas de uma forma que as façam parecer neutras. Como exemplo, imagine a mídia noticiando com animação que uma nova fábrica foi construída e que isso vai gerar novos empregos para a população. Gramsci acredita que nisso a mídia estaria sendo responsável por legitimizar a opressão que ele consideraria que ocorreria ali, justamente nos empregos. Percebam
que o pensamento do Gramsci é inovador, porque pela primeira vez ele define os intelectuais e a mídia como um instrumento central para definir qual ideologia vai vencer a batalha pelo poder. Antes, os intelectuais eram vistos como um mero sintoma do sistema capitalista. Agora, eles são vistos como uma ferramenta que os marxistas podem usar para implementar sua ideologia. Essa teoria foi essencial na tomada das universidades brasileiras por parte da esquerda, na medida em que ela simplesmente mudou o foco político. Antes do Gramsci, as atividades da esquerda eram basicamente em fábricas, sindicatos, partidos. O foco estava em fomentar diretamente o desejo revolucionário na classe trabalhadora. Cada vez mais, a esquerda se esforçaria para produzir conteúdo cultural que transmitisse os seus valores, sempre com uma roupagem de neutralidade ou de senso comum. O objetivo era fazer a população concordar pouco a pouco, cada vez mais, com os valores da esquerda. E dessa forma, cada vez mais os marxistas teriam abertura para conquistar o público. Mas como a esquerda conseguiria atingir influência o suficiente para conquistar a hegemonia cultural? Aí que entra o próximo conceito essencial para entendermos como as universidades foram conquistadas: a guerra de posição. Gramsci desenvolveu em seus cadernos uma analogia entre a luta política e uma guerra, que ele usou para extrair mais um dos conceitos fundamentais da sua filosofia. Segundo ele, na guerra pelo domínio político, existem duas formas que as batalhas podem tomar: as batalhas de movimento e as batalhas de posição. Batalha de movimento, numa guerra, é quando dois exércitos se encontram e fazem manobras militares para enfrentar diretamente uns aos outros. Nesse tipo de batalha, o vencedor é determinado por quem faz as manobras mais inteligentes, quem faz as melhores movimentações. Já o nome Batalha de Posição é uma referência à Guerra de Trincheiras que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Nela, os dois lados se estabelecem numa posição mais fixa, e quando o engajamento começa, o vencedor não é determinado por quem faz a melhor movimentação. O que define o vencedor da batalha é o posicionamento. Vence quem ataca da melhor posição. Gramsci acreditava que a maioria dos seus colegas comunistas focava demais no aspecto de movimentação da batalha política que eles lutavam. Pensavam nas manobras que iriam fazer uma vez que a revolução começasse. Como organizar milícias, como armar as tropas, que cidades ocupar, esse tipo de debate. Ele, por outro lado, defendia que o contexto que eles viviam não era de movimento, mas sim de posição. Por isso, o foco deveria ser em cavar as melhores trincheiras possíveis, posicionar da melhor forma o Partido Comunista para que, quando a revolução começasse, a vitória fosse garantida. É importante entender exatamente o que o Gramsci quis dizer por trincheiras na dita guerra de posição. Para ele, as trincheiras são as instituições que compõem a hegemonia cultural. Lembra a ideia de que intelectuais e jornalistas eram responsáveis pela perpetuação do capitalismo? Exatamente. Esse comentário não era e nunca foi um fim em si mesmo. Gramsci acreditava que os comunistas precisavam ocupar espaço em jornais, universidades, mas além disso, eles deveriam participar de toda a sociedade civil. Jogadores de futebol, padres, artistas, síndicos, membros de sociedades secretas. Gramsci foi o responsável por disseminar a ideia de que, enquanto os comunistas não tivessem conquistado espaço institucional, toda a revolução já nasceria morta. Afinal, eles não poderiam contar com o apoio das massas. A crença de que o marxismo precisava, através da consciência sobre a guerra de posições, conquistar espaço nas instituições para produzir a hegemonia cultural, gerou um impacto tremendo na história do comunismo. A partir da obra de Gramsci, os comunistas vão passar a buscar ativamente atingir posições e exercer influência sobre as instituições da sociedade. Seu principal foco vai ser, naturalmente, na instituição responsável por produzir conhecimento intelectual, embasar decisões do governo, gerar consenso científico e formar as grandes lideranças das empresas, que são as universidades. Na mesma época que Gramsci,
outros marxistas em toda a Europa também buscavam entender como que eles podiam reverter o declínio que o comunismo estava passando. Na Alemanha, que vivenciava a rápida ascensão do nazismo, um grupo de intelectuais se juntou para formar um instituto de pesquisa marxista que ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. A influência desse instituto no marxismo do século XX foi profunda. 2 dos intelectuais são responsáveis pelas outras 3 das 5 ideias que explicam por que a esquerda domina as universidades hoje em dia. O primeiro deles é Max Horkheimer, que foi um dos líderes da Escola de Frankfurt. A gente vai falar de uma tese que ele criou sozinho e que teve um impacto profundo na formação de uma universidade verdadeiramente marxista, a chamada teoria crítica. Horkheimer foi responsável por repensar o método de pesquisa para a criação de conhecimento científico nas universidades. Ele desenvolveu a sua chamada teoria crítica em oposição à teoria tradicional, que já era usada pela humanidade para desenvolver a ciência e a filosofia há milhares de anos. Mas o que exatamente é teoria tradicional e como ela é diferente da teoria crítica? Em síntese, a teoria tradicional consiste na sequência. Primeiro, você observa um fenômeno do mundo real. Depois, você estuda ele objetivamente, busca traçar uma conclusão, para, por último, você formular uma teoria que busca explicar o fenômeno observado. Horkheimer não gostava da teoria tradicional. Sua argumentação contra ela se baseava em 2 objeções. Primeiro, porque ela seria baseada na pretensão impossível de se observar um fenômeno de forma objetiva e de formular uma teoria de forma completamente imparcial a valores. Horkheimer acreditava que todo teórico seria influenciado pelo contexto social em que ele vivia e, por isso, deixaria que valores capitalistas se infiltrassem na sua teoria. A segunda objeção decorre da primeira. Já que a teoria tradicional é infiltrada por valores capitalistas, ela necessariamente ia reforçar, legitimar o sistema e seria incapaz de produzir a verdadeira libertação do homem, que seria atingida no comunismo. A teoria crítica, portanto, visando corrigir as falhas da teoria tradicional, acaba completamente com a pretensão de objetividade. Ou seja, ela nega o rigor científico no processo de raciocínio. É permitido se deixar levar por emoção na observação do fenômeno, flexibilizar o raciocínio lógico na análise e, por último, é preciso ter sempre em mente o objetivo final, que é a abolição do modo de produção capitalista. Na prática, a teoria crítica sofre do viés de confirmação. Na medida em que as teses partem da conclusão de que o sistema capitalista precisa ser abolido, elas abdicam da noção de imparcialidade. São, na mesma medida, pesquisa e política partidária, o que coloca em xeque a capacidade da faculdade de produzir pesquisa que atenda a problemas reais da sociedade. Agora, um breve exemplo da distinção entre um teórico tradicional e um teórico crítico. Digamos que os 2 teóricos abram o jornal um dia e leiam a manchete: expectativa de vida de índios na tribo é menor do que a dos brasileiros. Ambos se comovem com o sofrimento dos povos originários e decidem pesquisar e explicar por que isso acontece. O teórico tradicional iria pesquisar em outras teses sobre o tema algumas possíveis explicações para indígenas que vivem em tribos terem uma expectativa de vida menor do que o brasileiro médio. Digamos que em seus estudos ele identifique que os problemas mais comuns para a mortalidade de indígenas são 3: a ausência de saneamento básico, alto índice de mortalidade infantil e a dificuldade de acesso a remédios. Ele conversa com alguns índios de outras tribos, alguns outros especialistas na área e se sente pronto para teorizar sobre o tema. Sua tese diz: a própria organização tribal desses índios é responsável pela diferença na expectativa de vida entre eles e os demais brasileiros. O teórico crítico teria uma abordagem completamente diferente. Ao ler a matéria da morte dos índios, ele se recorda de como o capitalismo é um sistema opressivo que aprisiona a vontade e a imaginação do homem em troca da produtividade. Decididamente, ele se posiciona sobre o absurdo que leu no jornal. Citando os livros de alguns de seus amigos,
ele justifica a morte precoce dos índios através dos mecanismos de opressão do capitalismo. Sua tese é cheia de sentimento, revolta e, em última análise, não tem utilidade prática para ajudar os povos indígenas, já que seu objetivo ao escrever foi destruir o capitalismo. A teoria crítica foi mais uma inovação no repertório dos marxistas. Com ela, eles conseguiram converter o orçamento que era destinado às universidades em um instrumento para disseminar sua ideologia, principalmente através da área de ciências humanas. Os cursos, por exemplo, de ciências sociais, antropologia, pedagogia e etc. Se você acha que exageramos na nossa análise, recomendamos a leitura do texto Traditional and Critical Theory do Horkheimer. A tese é realmente bem radical. O último filósofo, e talvez o mais importante para a gente entender a hegemonia da esquerda nas universidades, é Herbert Marcuse, mais um integrante da Escola de Frankfurt. Enquanto Horkheimer foi um integrante da primeira geração do Instituto, Marcuse vem depois, escrevendo seus principais tratados já depois da Segunda Guerra Mundial. Seu impacto foi muito mais amplo justamente pelo contexto em que ele publicou seus livros. Os frankfurtianos haviam escapado da Alemanha nazista e buscado refúgio nos Estados Unidos, onde foram muito bem recebidos nas universidades de lá. Marcuse se aproveitou da oportunidade de estar em solo americano e espalhou suas ideias para toda a geração de jovens da década de 60. Podemos ver isso através da sua influência no Woodstock, de 1969, e na Grande Greve Estudantil na França, em 1968. A gente vai falar de duas ideias suas que concluem a história de como a esquerda conseguiu dominar completamente as universidades. A primeira delas é a ideia da nova classe revolucionária. O marxismo ortodoxo tinha como questão central de toda a sua filosofia o trabalhador de fábrica. Marx escrevia pela sua admiração pela classe trabalhadora e seus valores. Ele admirava a força e a determinação que os empregados mostravam diante de jornadas de trabalho longas. Mulheres grávidas operando teares, crianças trabalhando em minas de carvão. Essas imagens povoavam a cabeça do Marx. E ele acreditava que com a força que eles demonstravam, eles seriam capazes de enfrentar o capitalismo e acabar com ele a qualquer custo. Os filósofos da Escola de Frankfurt, entretanto, desenvolveram a visão oposta ao velho Marx. No momento em que eles viviam, as condições de trabalho já eram consideravelmente melhores. Os salários haviam aumentado muito e já existiam alguns direitos trabalhistas. O clima de revolta nos sindicatos já estava superado e os trabalhadores buscavam colaborar com seus chefes. Na Europa dessa época, os operários mais simples de chão de fábrica muitas vezes já conseguiam ter a própria casa, alimentar bem seus filhos e até viajar no fim do ano para desfrutar das férias. Ao invés de reconhecer esse momento como um grande triunfo na história da humanidade, essa situação gerava estranhamento nos marxistas da época. Dentre eles, especialmente Herbert Marcuse. Ele descreveu o trabalhador médio como um homem desprovido de capacidade para imaginar uma realidade melhor do que a sua. Marcuse acreditava que a sociedade industrial moderna havia raptado todos os meios que o trabalhador tinha para poder conceber uma vida melhor a que ele tinha. Isso incluía a política, mas também a natureza, a arte, a ciência e até as próprias dinâmicas do povo entre si. Por exemplo, um funcionário de uma fábrica faz um piquenique com sua família na natureza. No passado, a conexão com a natureza poderia ter sido um momento de abertura para a contestação do sistema vigente. Entretanto, agora o trabalhador se vê, mesmo dentro da natureza, circundado pelos bens de consumo que o próprio sistema capitalista produziu. Digamos que ele foi um carro próprio até lá, seu casaco é impermeável e confortável, a comida que ele levou é industrializada e saborosa. Mesmo afastado da sociedade industrial, ele permanece inserido nela e o conforto que ela proporciona continua em sua mente. Justamente pelo conforto proporcionado e a presença constante na sua cabeça, o trabalhador se encontra aprisionado na dimensão de consumo e trabalho. O homem médio se torna incapaz de imaginar uma realidade superior. O que Marcuse observou foi que, por isso, o trabalhador havia perdido completamente o interesse em revolução. Ele havia se resignado diante do maior padrão de vida da história da humanidade. Portanto, como poderiam os trabalhadores
permanecer como uma classe eminentemente revolucionária, como dizia o próprio Marx. A conclusão de Marcuse é que essa premissa havia sido superada. Os dias de potencial revolucionário do trabalhador de chão de fábrica já eram passado. O novo foco da teoria marxista passariam a ser os grupos ditos à margem do sistema econômico, aqueles que não participavam de empregos formais ou não participavam da economia produtiva. Em outras palavras, estudantes, as minorias excluídas, artistas e trabalhadores informais. Essa ideia foi responsável por mais uma mudança de paradigma profunda na estratégia política dos marxistas, que teve muito impacto em como eles lidavam com as universidades. Isso serviu para aumentar as tendências que já haviam desde Gramsci. Os marxistas diminuiriam mais ainda seus esforços de militância entre trabalhadores comuns, passariam a focar quase que exclusivamente em radicalizar estudantes universitários. Isso nos leva à próxima ideia de Marcuse, a última peça para completar o quebra-cabeça que vai nos fazer entender por que a esquerda domina tanto as universidades. Essa ideia é a tolerância libertadora. Esse é o outro legado de Marcuse para o pensamento de esquerda, a abolição total do conceito de tolerância política. Para essa nova geração de marxistas que vem chegando, a possibilidade que todas as correntes políticas têm de se manifestar dentro de uma democracia liberal é uma tática de dominação. O próprio direito que os países democráticos dão para que os próprios comunistas, ou conservadores, ou ambientalistas, ou liberais se manifestem é contestado pelo pensador alemão. Ele considera que a liberdade de expressão é calculada para anular a capacidade de discordância de movimentos legítimos. Vamos explicar. Para ele, os diferentes níveis de poder em uma sociedade tornam mentirosa a ideia de que as opiniões devem ser debatidas livremente por todas as pessoas. O sistema é capaz de tornar todo discurso inofensivo, na medida em que ele tolera que o discurso seja dito em público, mas que não permite que esse discurso se torne contestação verdadeira ao que está sendo praticado. O capitalismo democrático só se torna capaz de fazer isso porque, por exemplo, ele nivela uma opinião inteligente e uma opinião burra em um debate, ou então coloca opiniões opostas em sequência em uma transmissão de TV. Ele faz isso na intenção de anular tudo que o desafia e para garantir a sua manutenção. Ou seja, na teoria marcusiana, através da própria dinâmica de tolerância das democracias, elas conseguem tornar discursos contestadores em discursos inúteis. Para corrigir esse erro que ele enxerga, Marcuse faz uma proposta totalmente inovadora. Ele defende abertamente que a tolerância só vai se tornar libertadora quando ela for intolerante com ideias de direita, fazendo que essa intolerância deva se colocar acima das leis de um próprio país. Acho que todos podemos concordar que uma ideologia radical como o nazismo não deve ser defendida abertamente numa sociedade sadia. Agora, ser completamente intolerante com qualquer ideia de direita impõe outros dilemas filosóficos. Primeiro, quem é o responsável por essa censura? E segundo, quem determina o que é direita e qual é a fronteira entre direita e esquerda? John Stuart Mill, ainda no século XIX, sintetizou melhor do que ninguém os problemas da censura e os argumentos em favor da liberdade de expressão. Primeiro, não conseguimos criar um órgão de censura que não se torne eventualmente autoritário. Segundo, porque não conseguimos definir a priori quem está certo e quem está errado. Na prática, a proposta de Marcuse rejeita completamente esse dilema. O dever de censurar se torna um dever individual que cada pessoa deve fazer para silenciar as ideias de direita. E a definição do que é direita é relativa, porque com relação a um comunista, qualquer ideia na prática é de direita. A tolerância libertadora produziria, então, um avanço progressivo da censura política. Começando no ponto mais radical da direita, ela iria promovendo uma censura progressiva de grupos cada vez mais moderados no espectro político. Em algum tempo, seria difícil impedir a repressão de atingir o próprio espectro da esquerda. Seriam silenciados progressivamente centristas, esquerdistas moderados, trabalhistas, sociais-democratas, socialistas democráticos e assim por diante, sem limite para a censura. Essa ideia foi o tiro de misericórdia
para acabar com qualquer perspectiva de oposição à esquerda nas universidades, o que acabou consolidando a sua hegemonia de vez. O conceito de tolerância libertadora é o que justifica a condenação de ideias opostas ou até neutras aos caprichos de alguns universitários e estudantes ligados a movimentos de esquerda. Hoje em dia, em muitos dos cursos, já não existe mais pluralidade de pensamento nas organizações. E, por exemplo, opiniões conservadoras não são toleradas. A ideia de tolerância libertadora agora ameaça a sociedade como um todo, servindo como um dos fundamentos de filosofia política para justificar a cultura do cancelamento. Com essas 5 ideias, hegemonia cultural, guerra de posição, teoria crítica, a nova classe revolucionária e tolerância libertadora, você agora consegue entender por que a esquerda domina as universidades. A hegemonia cultural mudou a estratégia, de lutas de classe direta para buscar influência na cultura. A guerra de posição fez que a esquerda buscasse poder institucional. A teoria crítica permitiu que eles transformassem a pesquisa científica em propaganda política. A nova classe revolucionária fez que eles focassem em radicalizar estudantes universitários. E por último, a tolerância libertadora justificou a expulsão de qualquer corrente de pensamento que não concorde com a esquerda. Talvez você ainda esteja cético, tentando imaginar como que ideias acadêmicas, que tratados filosóficos do Gramsci, do Horkheimer, do Marcuse foram tão influentes. Afinal de contas, é impossível que todos os universitários tenham lido seus textos originais. Talvez você esteja pensando que nós estamos falando de alguma teoria da conspiração, um complô secreto para acabar com o capitalismo no Brasil e no mundo. Nós realmente não acreditamos nisso. A gente lê o texto e as ideias deles ficam bem claras no que eles escrevem. E além disso, a influência deles no Brasil, especificamente, é inegável. Isso não é difícil de provar também. Por exemplo, em 1968, quando os livros do Marcuse foram publicados pela primeira vez no Brasil, eles estiveram entre os mais lidos o ano inteiro pela revista Veja. Nessa época, Nelson Rodrigues imortalizou o contato das elites brasileiras com a obra de Marcuse através da Crônica, a leitora de Marcuse, que nós recomendamos fortemente a sua leitura. Nesse texto, ele retrata a banalidade com que esse autor era lido no Rio de Janeiro e os posicionamentos radicais que eram comuns de se ouvir no dia a dia. O Marcuse foi na França e nos Estados Unidos um grande mentor do movimento hippie e dos movimentos estudantis que se sucederam a partir da década de 60. E aqui no Brasil ele foi lido por uma geração toda que produziu a Tropicália, o Cinema Novo e reinaugurou o Teatro Nacional, que são movimentos culturais que em grande medida nós não superamos até hoje. E é inquestionável que através da cultura essas ideias continuam influenciando a gente, exatamente como o Gramsci imaginou. Para a faculdade, então, a sua influência é ainda mais óbvia. Só como exemplo, esses autores e suas ideias são citados na obra de Paulo Freire, que é aclamado por força de lei como o patrono da educação brasileira. Analisando o repositório das universidades do Brasil inteiro, encontramos análise, referências, elogios e todos os dias assistimos às consequências dessas ideias. E no fim das contas, é impossível ter a noção do impacto que as obras de Marcuse, Gramsci e Horkheimer produziram no ensino superior brasileiro.